Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre broto samambaia e sua relação com arsênio. Essa é uma disciplina da Engenharia Geológica da UFVJM, mais especificamente Geologia Médica, ministrada pelo professor José Maria Leal, tendo eu como discente Luiz Fernando Silva. Bom, as samambaias são vegetais vasculares, membros da taxon Pterophytos. Elas possuem folhas verdadeiras, se reproduzem através de esporos e não produzem semente ou flores. O ciclo de vida dessas samambaias é caracterizado por uma marca de alternância de gerações, como uma geração gametotífica haploide e outra esporodifítica diploide, sendo esta a última fase dominante representada normalmente por plantas com raízes, caules e folhas denominadas frondes. As samambaias variam consideravelmente do ponto de vista morfológico, desde plantas muito pequenas, com 1 ou 2 centímetros de comprimento, até plantas com porte arborescente, atingindo entre 5 e 7 metros de altura, e com caule pronunciado claudite ou tronco arborescente. A samambaia ocorre nos mais variados sistemas e ecossistemas. Bom, a população da região de Ouro Preto e CRMG tem um hábito de consumir as folhas jovens de uma planta chamada popularmente como broto de samambaia, que deriva da samambaia. A alta incidência de câncer de esôfago e estômago na região de Ouro Preto em relação às outras áreas do estado onde é consumido o broto levou-nos a investigar a possível influência da ingestão do vegetal na ocorrência daquelas patologias. Bom, o arsênio é um elemento químico encontrado no grupo 5A de classificação periódica dos elementos. Possui símbolo AS com o número atômico 33 e com massa atômica 75. O arsênio é considerado um tóxico, por ser um semimetal pesado. É conhecido desde a Idade Média. Esse elemento pode ser liberado na natureza através de contato de águas de rios nascentes com rochas que apresentam elevada concentração desse metal. Também ele é muito encontrado por indústrias despejarem ele em rios e consequentemente em lençol freático, e também está presente em meteoritos, o que significa que é um elemento muito comum no universo. Sintomas por intoxicação do arsênio. Em casos menos graves, provoca o aparecimento de feridas na pele que não cicatrizam. Chegando ao estado mais crítico da contaminação, pode aparecer grandenos, danos a órgãos vitais e até câncer de pele. E em casos de digestão, pode levar à morte. Existe morte na história provocada por arsênio, inclusive quem o apresentou em 1520, o cientista Paracelso, tem sua morte suspeita de ter sido por autoinjeção de sais de arsênio. Samambaia tolerante ao arsênio. Esse foi um artigo publicado, segundo o artigo publicado por pesquisadores da Universidade de Padua, nos Estados Unidos, na edição online de julho da revista Plant Cell. A samambaia é a única espécie de vegetal que tem tolerância ao arsênio. De acordo com essa pesquisa, além de ser resistente, tem grande capacidade de acumular níveis elevados desse elemento químico e tóxico. Ao ser absorvido pelas raízes, o arsênio é reduzido a arsenito, transportado ao limbo das folhas, sendo então armazenado nas células desse vegetal na forma de arsênio livre. Esse elemento químico é um metalóide, que basicamente significa que tem a propriedade de metais e não metais. Ele pode ser encontrado naturalmente em certos solos e muitas vezes acabar contaminando as águas subterrâneas. O objetivo dessa pesquisa foi de isolar as características dos genes ACR3 e ACR3-1, responsável pela expressão de uma proteína que confere às samambaias tolerantes ao arsênio. Para isso, os pesquisadores utilizaram métodos de complementação funcional em leveduras, em que milhares de genes da planta foram transferidos para os micro-organismos, os quais não possuem genes para resistência. A proteína expressa pelos genes da samambaia é semelhante à bomba de influxo de arsenito,
é uma classe de proteínas presentes nas leveduras. Ao serem expostas ao arsênio, apenas a parte das leveduras sobreviveu, tendo sido essas que a incorporam os genes que conferem a resistência. Para confirmar se era correto esse gene, os cientistas bloquearam o funcionamento do gene da planta e expuseram ao arsênio. Como resultado, as plantas se tornaram intolerantes ao produto tóxico. Os pesquisadores descobriram que a expressão do gene ACR3 da samambaia é superregulado pela presença do arsênio nas raízes do esporofito, e do gametofito, o que já não ocorre no caso do gene ACR1. Para comprovar esse fato, os cientistas impediram a expressão apenas do gene ACR3 e observaram que o gametofito se tornaram sensível ao arsênio, demonstrando que o gene exerce papel fundamental para que essa estrutura vegetal se torne tolerante ao arsênio. Outra descoberta feita pelos pesquisadores foi a localização da proteína expressa pelo gene ACR3 na membrana dos vacuolitos do gametofitos. Eles acreditam que essa proteína funciona como uma bomba de influxo de arsenito para dentro do vácuo. De acordo com os estudos, a cópia simples do gene ACR3 está presente em outros organismos, tais como os musgos, outras espécies de samambaias e gimnospermas, porém está ausente no angiospermas. Os cientistas pretendem agora, em uma segunda etapa da pesquisa, tentar transferir o gene para que a tolerância ao arsênio para a espécie seja observada e se ela desenvolve a tolerância ao arsênio. O arsênio como herança. O arsênio em ouro preto. Uma pesquisa realizada pelo engenheiro geólogo Ricardo Peroblelli Borba revelou sinais de uma contaminação por arsênio no solo e na água utilizada por moradores do quadrilátero ferrífero, que abrange as cidades de Ouro Preto, Santa Bárbara, Nova Lima e outras cidades históricas em Minas Gerais. O arsênio está entre os metais mais nocivos à saúde humana, como mercúrio, chumbo e cádmio. Em concentrações elevadas, acima de 10 microgramas por litro de água potável, segundo a Organização Mundial de Saúde, pode provocar vários tipos de cânceres, como de pele, pâncreas e pulmão, além de abalos ao sistema nervoso, malformação neurológica e abortos. O arsênio pode ser liberado na natureza através de causas naturais, como contato com a água de rios e nascente, com rochas, que apresentam elevada concentração do metal, mas só que no caso do quadrilátero ferrífero, porém, a contaminação, segundo estudos, estaria relacionada à intensa mineração de ouro, explorada nos 300 anos atrás. A região já apresenta naturalmente uma alta concentração de arsênio, mas a mineração secular contribuiu para essa situação de contaminação ambiental ficasse hoje muito grave, diz o professor Bernardino Ribeiro de Figueiredo, que orientou o tese de doutorado do pesquisador, titulada Arsênio em Ambiente Superficial. Outra cidade onde o broto de samambaia é amplamente consumido na sua culinária é a cidade de Cerro, Minas Gerais, localizada a 360 km de Belo Horizonte, capital. Em Cerro, não se há registro de contaminação ou presença de arsênio nas rochas, onde se tem um plantio de samambaia e à venda. Mas vale lembrar que uma nova pesquisa deverá ser feita na região, pois mineradores e indústrias chegaram à cidade no ano de 2023. Benefícios ao meio ambiente, biorremediação. Bom, as descobertas realizadas nessas e outras pesquisas podem ser muito úteis na relação entre o ser humano e o meio ambiente, tendo em vista a grande carga de poluentes que são constantemente lançados, principalmente pelas indústrias e mineradoras. A utilização de plantas hiperacumuladoras é uma estratégia de baixo custo para a biorremediação de áreas contaminadas com arsênio. Além da samambaia possuir capacidades fisiológicas de hiperacumular o arsênio, sendo assim, a compreensão dos mecanismos fisiológicos, bioquímicos e moleculares que conferem a plantas a capacidade de armazenar esses metalóides é fundamental para aprimorar de técnicas para remediação de solos contaminados. E agora temos o vídeo,
uma receita tirada do YouTube, do canal Receitas da Tia Marta, onde ela ensina a preparar essa iguaria. Vou apresentar hoje para você um alimento que se dá em mata. Tem muitos alimentos que se dá em mata que é comestível. Esse aqui é um deles que eu conheço, samambaia-açu. Então, é samambaia, eu só falo samambaia. Ainda não tem o valor nutricional dele, que diz que está em pesquisa ainda. Mas eu gosto muito desse samambaia. Eu vou picar todos assim, ó. Isso aqui é as pontinhas dele que eu tirei, que tava preta, aí eu tirei. Agora esses maiores aqui é duro. Isso aqui é igual quiabo. Tem que olhar qual parte que tá macia para poder fazer. E tem mais. E eu vou picar ele todo do jeito que vocês viram aqui. Vou ferventar na água com um pouquinho de bicarbonato, porque ele tem um pouco de amargo. Viu? E ele é muito gostoso. Eu vou ferventar em 2 águas. E vou fazer com frango. Ele pode ser feito com carne moída, com calabresa e bacon, como quiser. Puro, com bastante cebolinha. Muito gostoso. Então, eu vou picar para poder a gente estar ferventando. Aí, pessoal, a primeira fervura fica desse jeito, ó. Porque eu coloquei o bicarbonato e tá fervendo. Dá essa espuma feia mesmo, tá? E essa água aqui, vocês vão jogar ela fora no escorredor. Vai colocar no escorredor, lavar com água corrente e voltar na panela e deixar ferver novamente, tá? E tem que ficar de olho, olha lá, como é que tá subindo. Você pode deixar ferver por uns 4 minutos com bicarbonato. A primeira água com uma pitada de bicarbonato. Não é muito. Se deixa descuidar que isso aqui derrama igual leite e faz a maior bagunça no fogão. Então eu vou jogar fora e vou colocar mais uma água para poder estar fervendo. E aí, pessoal, minha samambaia já está pronta para poder colocar no frango. Lembrando que a primeira água eu coloquei bicarbonato. Vocês viram a fervura como ficou. Tem que vigiar porque senão entorna. E já a segunda água não derrama. Todas 2 vezes que eu ferventei, eu lavei bem lavado. E deixei ferventar por mais ou menos uns 4 minutos cada água. Meu frango já está aqui, eu escolhi peito de frango. E vou colocar agora a samambaia. É muito saboroso. A gente ferventa porque ela tem um amarujo. E tira o amarujo. E vou acrescentar também salsinha. E o bicarbonato é bom que ajuda até a deixar ela verdinha, tá? Aí, pessoal, já ficou pronto. Já ficou pronta a minha samambaia. Uma delícia. É igual eu falei, pode fazer com carne moída, com bacon e calabresa, ou só calabresa. Eu escolhi fazer com peito de frango. E é uma delícia. Não se esqueça de inscreverem no meu canal, de darem aquele joinha e ativar o sininho para receber mais notificação. Um beijo da Tia Marta para vocês e até o próximo. Bom, e por fim, devemos desenvolver uma mentalidade crítica e reflexiva sobre a importância de conhecer o meio ambiente à nossa volta. Algumas espécies de samambaias são consideradas invasoras e tratadas como praga por ameaçar a biodiversidade. Porém, é sabido que a sua contribuição é benéfica para o ecossistema, o que reafirma a importância dessa para o entorno. E aqui nós temos as referências bibliográficas